Gente, olha só a hora, tempo real aqui, ó, 21h17, dia 29. Eu tô formatando travesseirinho, parei minha formatação pra dar uma dica aí rapidinho, porque eu me importo com vocês. Porque vocês se importam comigo, estão sempre me ajudando, dando like, deixando comentário. Tem a galera que compra minha apostila e se torna aluno meu. Então, eu acho importante eu estar sempre ajudando vocês na medida em que eu posso, tá? Então, eu gosto de deixar vídeos aqui didáticos mesmo, que auxiliem no dia a dia. Todo mundo tem dificuldade com travesseirinho. Aí depois a gente acerta, é uma maravilha. No começo eu também tive. Olha que travesseirinho maravilhoso. Apesar de você estar vendo aqui a carninha, não quer dizer que ele vai abrir. É porque o corte do travesseirinho é reto, ele vai descendo direto na máquina, né? Como um salsichão assim, e a máquina vem cortando. Esse modelinho de corte zigue-zague é perfeito porque ele junta bem a massinha e não deixa ficar abertura. Aqui já tá ele empanado, ó. Aqui são travesseirinhos de 16 gramas. Vou abrir para você ver. Bem recheado, olha que maravilha. Formatados ali na minha Magic 4.0 da Mactiva. Com qualquer Mactiva você consegue fazer o travesseirinho. E com a sua modeladora aí eu vou te dar essas dicas também de ouro aí. Primeira coisa pro travesseirinho perfeito, igual tá o meu, gente. Esse travesseirinho não abre, tá? É um luxo. É a massa. A massa tem que ser uma massa macia. Como a gente consegue uma massa macia? Usando insumos de qualidade, margarina de no mínimo 70 lipídios, uma farinha de trigo boa, de qualidade. Fazem a massa bem, com a quantidade de líquido adequada. O ideal é 1,7 litros de líquido para cada 1 quilo de farinha, tá? Mais os temperos, a margarina e tal. Pra gente conseguir uma massa macia. Porque uma massa macia, o travesseirinho vai colar. A massa cola uma na outra. Então, você consegue um fechamento do travesseirinho muito legal, que não vai abrir, tá? Só fiz assim pra vocês verem que a massa cola uma na outra. E o outro segredo é o recheio. No meu caso, esse aqui é o de carne. Olha o ponto do meu recheio de carne. Como que eu consegui esse ponto no recheio? Você consegue com purê de batata, por exemplo. É o mais saboroso. A carne de boi, isso aqui é acém moído, né? Combina muito com batata. Então, você, além dos temperos, cebola, cheiro verde, caldo de carne, alho, sal. Depois de refogadinho, você dá ponto com a batata. Pode ser a batata normal, batata tradicional, ou purê de batata. Você consegue dar ponto no seu recheio para ele ficar assim. Aí depois de frio ele fica bem durinho assim, você leva para formatadora, para sua modeladora. Você também pode dar ponto no seu recheio de carne com bechamel e também com requeijão, vai aí de sua preferência. Você pode fazer seu travesseirinho com recheio de camarão, você pode fazer com recheio de presunto e mussarela, tudo bem trituradinho ou raladinho, porque o que acontece? Quando o travesseirinho desce e a máquina faz o corte, se tiver fiapo de frango, pedaço grande de carne, pedaços grandes de camarão, nesse fechamento vai abrir e você não vai conseguir o fechamento aí do seu travesseirinho, vai ficar um buraco. Aí não vai abrir e você vai ter problema na hora da fritura. Vai abrir e você vai ter problema na hora da fritura. Então, o recheio do travesseirinho precisa ser um recheio bem triturado, bem moído sempre, independente do recheio que for. Ah, eu quero fazer o de frango, travesseirinho de frango. Então, você tem que triturar bem o seu frango, do seu travesseirinho, para você conseguir o fechamento perfeito e dar a cremosidade adequada. Outro segredo é o uso dos bicos, tá? Eu indico para esse travesseirinho aqui o bico de recheio 1 e o bico de massa eu estou fazendo com o 2. Ele fica nesse formato. Se eu for fazer um maior, por exemplo, um travesseirinho aí de 40 gramas, aí eu já vou usar o bico de recheio 2, que é esse maiorzinho. E eu posso usar, por exemplo,
o bico de massa 4. Os bicos têm que ser proporcionais. O bico de recheio não pode ser maior ou do mesmo tamanho que o bico de massa, porque senão vai entrar recheio demais no seu travesseirinho e ele também não vai fechar adequadamente. Se você colocar assim, tá proporcional. Para esse tamanhozinho aqui, não esquece, eu utilizei, é porque ele tá ali na máquina. Utilizei o menor bico, é o bico de recheio 1. E o bico de massa eu utilizei o 2, tá? Se você quiser ele mais larguinho, o diâmetro dele, você utiliza o bico de massa 3, por exemplo. E assim você vai casando os bicos de acordo com o tamanho do travesseirinho que você quer fazer. Para o travesseirinho maior de lanche, você já pode usar o bico 3 de recheio. E casar aí a partir do bico 6 de massa, 6, o 7, tá? O travesseirinho maior, que por exemplo pode ser o de 200 gramas, você vai casar o último bico de recheio, que é o 4, no caso das Mactivas, tá? Bico de recheio 4 e vai casar com o bico maior de massa, que é o 8. Então tá aí o segredo pro travesseirinho bem recheado. Não tem, gente, muito mistério. O segredo então tá na massa, no recheio e na escolha certa dos bicos de massa e recheio. Pois é, gente, então foi isso daí. Tenho certeza que esse vídeo chegou aí na hora para muita gente, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Aqui no canal já tem receita desse recheio de carne que eu mostrei para vocês. Tem receita de recheio de camarão, recheio de frango, tem tudo aqui no canal, tá? E da massa também. Tanto da Nipomassa, que hoje eu utilizo a Nipomassa, tanto também da massa tradicional, feita com a farinha de trigo tradicional. Gosto de usar a rosa branca, viu? É uma farinha muito boa. Mais informações, receitas detalhadas, dicas diárias aí, você consegue se tornando meu aluno depois de você comprar minha apostila. Te adiciono no meu grupo de WhatsApp. Breve aí vou estar lançando uma apostila de doces e salgados assados, que são para fazer manualmente, tá? Principalmente porque a galera aí tá gostando de entrar no ramo do kit festa, que é algo muito promissor, bem rentável e que chama cliente. Então essa apostila de salgados assados e doces vai ajudar muito essa turma aí do kit festa. Daqui umas 2 semanas eu creio que já vai estar pronta, já a gente já solta para vocês, tá bom? Sempre fica aqui na descrição do link o meu WhatsApp, pode estar me chamando para pergunta, dúvida, compra da apostila, tá? Espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou correr lá para terminar minha produção, porque amanhã o dia tá cheio. Beijo grande, tá, gente? Obrigada!